Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, em continuidade ao nosso curso do Evangelho de João, nós vamos avaliar os versículos de 15 a 18 do capítulo 1. Na aula de hoje, nós falaremos mais uma vez desse importante personagem que é João Batista, o qual já apresentamos em nossa terceira aula. Eu queria confessar a vocês que às vezes eu estranho o fato de, quando se vê estudos no Evangelho de João, a gente não fazer uma apresentação de João Batista. João Batista é um servo de ministério exemplar, dedicou a vida para proclamar a vinda de Jesus. E ele é um dos maiores profetas. Eu fico triste e dou dois motivos por quê. Primeiro, que o próprio Jesus afirma que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Segundo, no versículo 9, Jesus afirma que João Batista foi muito mais do que um profeta. Ele foi o maior profeta que apareceu. Por que ele foi o maior profeta? Porque ele foi o precursor imediato de Jesus. Para os profetas, previram a vinda do Messias, a chegada de Jesus. Mas foi a João Batista que coube a honrada missão, uma célebre incumbência de apresentá-lo ao povo, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, ele está dizendo, eis o Salvador do mundo, eis aquele enviado por Deus para salvar toda a humanidade. Então isso foi um dos motivos que o fez ser considerado o maior dos profetas. Bem, João Batista estava batizando no Jordão, ali pelo município de Betânia. Não é a Betânia onde morava Lázaro, Maria e Marta. Era uma outra região. E João, pregando no deserto, ele atraiu uma grande quantidade de pessoas, já falamos disso, porque ele tinha um discurso contundente. Ele mandava um arrependimento para chegar novamente à submissão a Deus. E ele falava também contra a religiosidade, contra a política. Como se esperava o Messias, as pessoas atraíam para João. Isso chamou atenção, me incomodou. Porque, como ele precedeu o ministério público de Jesus, como ele veio anunciar a chegada de Jesus, ele foi confundido com Jesus, como um profeta, como Elias. E ele falava, não sou profeta, não sou o Messias, eu sou apenas um preparador do caminho. No versículo 15, João Batista confirma o que foi dito por João Evangelista no capítulo 1 a 3. Ele afirma a preexistência de Jesus. Ele fala que o verbo é eterno. Antes de nascer como homem, Jesus já existia plenamente como Deus. De acordo com o que João Evangelista diz no versículo 14, que o verbo se fez carne. No versículo 16, João Batista faz uma afirmativa muito interessante. Ao mesmo tempo que ele anuncia a vinda do Messias, ele diz que nós já temos sido abençoados por ele com graças sobre graças, bênçãos e mais bênçãos. Por que ele fala que nós já fomos abençoados com graça sobre graça? Eu queria tentar te explicar isso de alguma forma. Assim como a vinda de Jesus já era uma realidade, a presença dele em si já era uma bênção para o povo que esperava, a sua misericórdia e a sua salvação viria com ele. Então, graça da presença, graça da misericórdia, da salvação. E o ponto alto dessa longa espera é o que o João Batista está anunciando. O Messias já é uma realidade.
o Messias já está no meio do povo. Uma outra forma de explicarmos esse fato da graça sobre graça é que João Batista está dizendo, na verdade, que o Messias, que é a plenitude de Deus, havia se encarnado. Já estava no meio do homem, para nos fazer também plenos de Deus. Cada um que crer nele terá até hoje essa graça sobre graça, a plenitude de Deus através do Espírito Santo. Que maravilha! No versículo 17 ele faz uma alusão à lei. Bem, nós sabemos que como pecadores nós não conseguiríamos seguir a lei. Mas o papel da lei era apenas nos convencer do pecado. Era estabelecer, vamos dizer assim, uma base para uma cultura moral diante de Deus. A lei nunca teve o objetivo de salvação, apenas de nos preparar e nos levar até o Salvador. Ora, com a chegada do Salvador, com a encarnação de Jesus, chegou o fim da lei. A lei nos prepara para levar o Salvador. O Salvador já está no meio de nós. A lei não tinha mais propósito. Não tinha mais propósito de ser da lei. Por quê? Porque chegou o Salvador, trazendo a graça da salvação, a revelação de Deus, Deus vivo no meio de nós. Então a revelação da graça e da verdade já estava no meio de nós. Isso é uma maravilha, uma revelação muito incrível. E os seus ensinos já trazia toda a revelação muito mais do que a lei. E nos traria a possibilidade real de recebermos o Espírito Santo. E no Espírito Santo, nós conseguimos seguir os preceitos de Deus, uma coisa que a lei jamais faria. Aqui eu queria chamar a atenção. Uma vez no Espírito, a lei não tem mais propósito. Percebeu? No versículo 18, temos uma afirmação em que João Batista diz: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito. Na verdade, ninguém ver Deus era uma proibição do próprio Deus. Agora, se bem que alguns homens, inclusive Moisés, os viram, ainda que parcialmente, Deus permitiu que ele fosse visto. Mas João Batista está dizendo, ninguém jamais viu Deus, mas querendo fazer um link que agora Deus estava presente no meio dos homens. Deus estava se revelando visivelmente. Onde João, no versículo 14, diz, e nós vimos a sua glória. O Verbo encarnado se torna conhecido, se torna visível e habita com graça no meio dos homens. E agora está apresentado a nós, através desse homem ilustre, chamado João Batista. Jesus, o Filho de Deus, o único. Porque Jesus é único. Porque Jesus é o único que leva Deus aos homens. E Paulo, 2 Coríntios 5,20, vai dizer que ele é o único que leva as pessoas até Deus. Aliás, eu gosto muito do texto de Atos 4,12, cujo texto diz o seguinte: nossa salvação é nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro. E na nova versão, na tradução da linguagem de hoje, esse texto diz o seguinte, mais ou menos assim, ele é muito mais contundente. A salvação só pode ser trazida por meio de Jesus, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos pelo meio do qual possamos ser salvos. É um texto inequívoco, falando que só Jesus é o Salvador. Não tem santo, não tem santa, essa atribuição ele não deu a nenhum outro, só Jesus. Coube a Deus, então, nomear o seu Filho com essa missão de salvar os homens. Queridos, essa história é maravilhosa, é uma história que me surpreende,
me emociona, e eu quero te convidar já para a próxima aula. Eu espero que você esteja gostando. Mande suas dúvidas para o nosso canal, que vai seguido lá no playlist, e você coloca suas dúvidas, tem orientação lá. E eu vou responder a tua dúvida à medida do possível que for chegando. Eu te espero para a nossa próxima aula. Que o Senhor te abençoe. Amém.